Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá dar início à nossa correção de hoje, página 200 do livro de vocês, módulo 4. Vamos começar pela primeira questão, que é a questão 21, diz o seguinte: em cada quadro, verifique se as grandezas x e y diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, aqui a gente tem que eu tenho 8 e 24 na grandeza x. Tenho 3 e 9 na grandeza y. Ó, observe que eu aumentei a grandeza x e a grandeza y também aumentou. Então, ó, a grandeza x inicialmente era 8 e y era 3. Eu aumentei a grandeza x e a grandeza y também aumentou. Então, ela é diretamente proporcional. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos para o item B. Eu tenho uma grandeza 16 na x e uma grandeza 5 na y. Então, observe que eu aumentei a grandeza x e a grandeza y diminuiu. Então, se uma aumenta e a outra diminui, então eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Vamos para o item C. Grandeza x é 51 e a grandeza y é 20. Eu diminuí a grandeza x e aumentou a grandeza y. Então, novamente, se uma grandeza diminui e a outra aumenta, nós temos grandezas inversamente proporcionais. O item D, eu tenho 3,5 na grandeza x e 6 na grandeza y. Aumentei a grandeza x, aumentei também a grandeza y. Então, se uma das grandezas aumenta e a outra também aumenta, então eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Vamos para a questão 22. Em uma certa confecção, 2 costureiras levam 5 dias para produzir certa quantidade de camisas. Item A. Quantas costureiras trabalhando no mesmo ritmo são necessárias para produzir essa mesma quantidade de camisa em 2 dias? Então, observe aqui, ó. Número de costureira são 2. O número de dias para produzir são 5. Então, 2 costureiras produzem uma determinada quantidade de camisa em 5 dias. Então, quantas costureiras X, trabalhando no mesmo ritmo, são necessárias para produzir a mesma quantidade de camisa em apenas 2 dias? Observe que eu tenho 2 costureiras que produzem em 5 dias. E agora eu quero aumentar o número de costureiras para que essa quantidade de camisas seja produzida em 2 dias. Então, eu tenho aqui uma grandeza inversamente proporcional, ó. Por quê? Eu aumento o número de costureira e diminuo a quantidade de dias, ok? Então, vamos montar aqui nosso esquema. Nessa coluna aqui, nós vamos ter as grandezas relacionadas à costureira. Nessa outra, a gente vai ter as grandezas relacionadas ao tempo, que eu chamei de dias, tá bom? Então, 2 costureiras produzem em 5 dias. X costureiras tem que produzir em 2 dias. Como trata-se de grandeza inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma das grandezas. Eu vou escolher para inverter a última grandeza, que é a grandeza dos dias. Então, eu repito a primeira grandeza aqui, 2 está para x, assim como inverto a razão da segunda grandeza. Então, vai ficar 2 está para 5. Multiplico em cruz, então, vou ficar com 2x igual a 10. Tá? 2x, porque 2 vezes x dá 2x e 2 vezes 5, 10. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2, x é igual a 5. Ou seja, são necessárias 5 costureiras para produzir a mesma quantidade de camisa em 2 dias. Vamos para o item D. Quanto tempo é necessário? Então, aqui a gente está falando de tempo, tá? Que eu vou chamar ele de x. Quanto tempo é necessário para que 10 costureiras, então aqui eu tenho 10, tá? 10 costureiras trabalhando nesse mesmo ritmo produzem a mesma quantidade de camisas. Então, observe, ó, que aqui eu quero descobrir o tempo quando eu aumentar a quantidade de costureiras, sendo que elas vão produzir a mesma quantidade de camisas. E qual é a mesma quantidade de camisa? Não sei. Mas eu sei a quantidade de dias que elas levam para produzir aqui, segundo o meu enunciado.
porque 2 costureiras levam 5 dias, não é isso? Então, a gente vai montar aqui, vamos ter as costureiras e aqui a gente vai ter a quantidade de dias, tá? Então, levando em consideração aqui o enunciado da questão, eu tenho que 2 costureiras produzem 5 dias. Então, eu quero saber o quê? 10 costureiras produzem quantos dias? Então, vou dizer que 10 costureiras está para 2, tá? Que é o 2 do enunciado. Assim como X, que é a quantidade de dias, que eu não sei qual é, vai estar para 5 dias, que é a quantidade de dias que 2 costureiras levavam para produzir a mesma quantidade de camisas. Trata novamente de uma grandeza inversamente proporcional. Então, vou inverter aqui a ordem. Então, vai ficar 2, tá? Vou escolher aqui a primeira grandeza, 2 está para 10, assim como x está para 5. Então, multiplicando em cruz, vai ficar 10x igual a 10, x vai ser igual a 1. 10 dividido por 10 é 1. Então, será necessário um dia para que 10 costureiras produzam as mesmas quantidades de camisa. Vamos para a questão 23. Com base nas informações do quadro, escreva um enunciado de um problema e dê para um colega resolver. E em seguida verifique se ele resolveu corretamente. Vocês mesmos vão produzir, tá, gente? Aí aqui nós temos a tabelinha, onde nós temos a quantidade de caminhões e a quantidade de viagens que ele vai realizar. Então, 6 caminhões realizam 24 viagens carregando um determinado produto. 4 caminhões vai dar quantas viagens? 18 viagens são quantos caminhões? Então, até fiz aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de caminhões e multiplicar pela quantidade de viagem. Dá um total de 144, ok? Em seguida, eu vou pegar esse total, que é 144, e vou dividir pela quantidade de caminhões, que é 4, que daria 36 viagens, ok? Como aqui eu não tenho a quantidade de caminhões e sim de viagem, eu vou pegar o total, que é 144, e vou dividir por a quantidade de viagem, que é para me encontrar a quantidade de caminhões. 144 dividido por 18 dá 8. Então, tenho 8 caminhões. Aí, com base no que eu expliquei aqui para vocês, né? Vocês podem criar o próprio problema de vocês. Uma sugestão é: uma transportadora precisa levar um carregamento para a cidade vizinha, trabalhando com 6 caminhões. Serão necessárias 24 viagens para concluir o transporte. Com 4 caminhões, quantas viagens serão necessárias para o transporte de todo o carregamento? Considerando que a transportadora tenha que levar todo o carregamento em 18 viagens, quantos caminhões serão necessários? Aí aqui eu já até fiz a resposta para vocês, né? Para a primeira, 4 caminhões serão 36 viagens e 18 viagens serão necessários 8 caminhões, ok? Beijos, meus amores.